A paz do Senhor, meus queridos irmãos, com muita alegria estamos aqui nesta manhã para continuarmos nesse aprendizado que é tão bom a respeito da Palavra de Deus e em especial esse trimestre onde estamos estudando sobre o pentecostalismo, o verdadeiro pentecostalismo, com esse privilégio de aprofundarmos um pouco a respeito do Espírito Santo, sua atuação nos dias de hoje. Temos hoje a grande alegria de continuar esse estudo, chegando um pouco mais com a profundidade desse ensinamento, entrando no ensino e no estudo da Palavra de Deus. Seja bem-vindo, a nossa Escola Bíblica está no ar. Meus irmãos, nós temos como continuidade desse estudo e temos estudado ao longo deste trimestre, desde o início, a respeito da pessoa do Espírito Santo, sua atuação, e vimos o quão esse Espírito Santo é importante na vida do cristão. Em especial as últimas aulas, onde a gente viu a respeito dos dons, da capacitação, vimos sobre o fruto do Espírito, vimos sobre a santificação, sobre o processo de santificação do crente. Então, é importante entendermos dentro da visão pentecostal que temos, entendermos essa visão a respeito da ação do Espírito Santo na vida do crente, daquele que é convertido ao Evangelho e segue como discípulo do Senhor Jesus, e quanto essa atuação do Espírito Santo na igreja, no coletivo, e o quão isso é importante na nossa jornada. E hoje, não poderia ser diferente, dando continuidade a esse estudo, chegamos à lição de número 8, onde vamos aprender sobre a Palavra de Deus, comprometidos com a Palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela segue a Palavra de Deus, ela ama a Palavra de Deus, ela guarda a Palavra de Deus. Mas existem tantas igrejas, existem tantos movimentos, e nós, pertencentes ao movimento pentecostal, somos comprometidos. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse nosso compromisso com a Palavra de Deus. Muitos acham diferente que nós, como pentecostais que somos, damos muita ênfase à ação do Espírito Santo, à emoção, ao lado emotivo, menos intelectual. Vamos falar um pouquinho já a respeito desse tema em relação à nossa responsabilidade e compromisso com a Palavra de Deus, essa que é a nossa regra de fé e prática para o viver cristão. Mas antes de entrarmos na lição propriamente, eu gostaria de lembrar aos irmãos o evento que está acontecendo em Campina Grande, já é de conhecimento de muitos, sobre a consciência cristã, o encontro da consciência para a consciência cristã. Consciência cristã já é um movimento que há alguns anos tem crescido cada vez mais e tem atuado, abrange ali várias denominações. O foco não é levantar placa de igreja, mas falar do Evangelho de Cristo, do amor de Cristo, do cristão, do ser cristão, principalmente em relação aos desafios que vivemos no mundo moderno. E este ano em especial, por conta dessa situação em que nos encontramos de distanciamento social, o evento ele é totalmente online, reunindo ali muitos nomes, servos do Senhor, que ao longo de quase 70 horas de conteúdo voltado para várias idades, mas em especial conteúdos que tocam a alma, vai falar a respeito da vida cristã. Nós como imagem de Deus, feitos imagem de Deus. Grandes nomes conhecidos da atualidade, servos do Senhor, que estão ali convidados para ministrar desde o dia 11 até o dia 16. Hoje encerra o evento. E é uma bênção se você puder entrar e olhar ali, conhecer. E um dos temas abordados fala exatamente do que nós vamos falar aqui sobre esse compromisso com a Palavra de Deus, a importância da Palavra de Deus e do relacionamento com ela. E nós não podemos faltar a essa responsabilidade de levarmos a Palavra, mas vivermos, conhecermos e, claro, levarmos a Palavra. Então, dando início à nossa aula, nós temos aqui na lição de número 8, o texto de ouro, no texto de Lucas 11 e 28, que vai nos dizer: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a
e guarda a palavra. Então, duas palavrinhas aqui que nós separamos dentro desse contexto a respeito do comprometimento que nós temos com a palavra de Deus. Nós temos um texto bem conhecido, que a felicidade, feliz aquele, bem-aventurado aquele que ouve e guarda. Não só ouve, mas que também guarda. E guardar tem um sentido aqui de proteger, de guardar para si. É como se você recebesse algo de muito valor e guardasse para não perder. Esse guardar tem um sentido de caminhar com ela, de seguir, de obedecer. Então, o desdobramento de guardar nos traz uma ideia de valor e nos traz uma ideia de obediência. Então, aqui, valor e obediência. Quando nós olhamos, então, não é apenas escutar de qualquer maneira, mas ouvir aqui no sentido de ouvir com atenção. Então, dar atenção àquilo que está sendo falado. E o Senhor Jesus, Ele nos trouxe durante o seu ministério terreno, Ele passou aqui nessa terra e nos ensinou muito, embora um ministério curto, mas de grande poder, onde Ele traz ao homem, ao coração perdido a respeito do reino de Deus. E Ele, em sua forma inteligente, em sua forma psicológica, filosófica, aquele que foi considerado o maior e mais sábio, o maior dos filósofos, aquele que soube abrir a mente humana e falar ao coração. Esse Jesus, Ele ensinou através de parábolas, Ele ensinou através de uma linguagem tão alcançável, tão acessível àqueles que estavam ali ao seu redor. Mesmo homens cultos, há homens simples, pessoas carentes de Deus. E o Senhor Jesus, Ele levou essa mensagem, Ele trouxe as boas novas do Evangelho, Ele trouxe a palavra de salvação. E Ele não só trouxe isso aos que se achavam perdidos, como preparou esses que eram perdidos para se tornarem pescadores de homens, para se tornarem obreiros do Senhor. Então fez deles discípulos que mais tarde estaria levando, transmitindo essa mensagem de amor e evangelho a outros. Então tudo parte dessa palavra. A palavra de Deus é a forma como o Senhor Jesus ensinou, a forma como o homem, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esse texto, a forma como Deus se revela ao homem, a forma como Deus se manifesta e conversa com o homem. Então a palavra de Deus, ela está dentro de todo esse contexto da salvação do homem. E é sobre isso que queremos falar. E é sobre isso que queremos falar. E já dentro desse texto de Lucas, o ouvir e o guardar. Quer ser feliz, quer ser bem-aventurado? Guarde aquilo que você ouve em relação à palavra de Deus. Ouça, estude, examine, aprenda, absorva, guarde, obedeça e siga aquilo que você aprende na palavra de Deus. Dentro desse contexto que nós estamos estudando, é importante lembrarmos um pouco sobre a história da Assembleia de Deus. A nossa igreja, nós somos pentecostais clássicos, nasce lá no início ali do século 1900, do século passado, onde a gente já tem ali todo um desafio de levar o evangelho às pessoas. Mas com esse amor, com esse fervor, com esse calor desse movimento pentecostal que alcançou aqueles missionários e que trouxe dessa forma tão fervorosa aos nossos corações brasileiros, e então nasce a nossa igreja. E ela lá no início, desde o início, ela já tem uma preocupação em relação à palavra de Deus. Nós vamos ver que conta a história, os historiadores que contam a história da Assembleia de Deus, vai nos mostrar que desde ali o início da igreja até iniciar o primeiro instituto bíblico foram aproximadamente 4 décadas, 40 anos. Mas mesmo sem um instituto bíblico, uma escola teológica, já era desde Gunnar Vingre, desde aqueles que foram nossos pais na fé, na nossa denominação, eles já tinham uma preocupação em transmitir a palavra de Deus, em mostrar a palavra de Deus, em levar a palavra de Deus. E aí, naqueles meios que existia na época, era o que tinha à disposição,
se não existia uma escola física teológica, mas eles se preocuparam em levar através de um ensino remoto, usando os meios que tinham nas mãos naquele momento, que era o jornal impresso. Existia, portanto, naquela época, um jornal Boa Semente. Gunavingre escreveu vários artigos e tinha ali toda uma preocupação de, periodicamente, escrever textos a respeito da doutrina bíblica, da doutrina, claro, com um olhar pentecostal, mas trazendo ali toda eu diria, toda a base para quem está começando no Evangelho e estudar a Bíblia. Se temos a palavra de Deus em nossas mãos em casa, vamos nos esmerar para entendê-la e compreendê-la, lê-la, né? Acho que a base de tudo é a leitura. E após a leitura, uma possível abertura da compreensão da mente, com auxílio do Espírito Santo, para aprender esta palavra. E aí, lá atrás, nós já vimos essa preocupação dos nossos missionários e daqueles que logo começaram a assumir o papel de liderança da igreja, em trazer aos leitores daqueles jornais um texto sistemático, um estudo sistemático, várias ali abordagens, lições a respeito da palavra, das doutrinas principais da palavra de Deus. E aí, mais tarde, em outro jornal, Som Alegre, tiveram também outras iniciativas. E aí, quando do ano de 1930, na nossa primeira convenção das Assembleias de Deus, da CGADB, a primeira convenção, ali em janeiro de 1930, eles decidiram de unificar esses dois jornais e criaram um único jornal, um jornal que seria forte, que teria uma atuação nacional, e nasceu então o Mensageiro da Paz. E dentro do Mensageiro da Paz, quando a sua primeira tiragem, a primeira edição, já ali em dezembro do mesmo ano, de 1930, tem uma seção específica já tratando desses temas, abordando lições para o aprendizado cristão a respeito da palavra de Deus. E por muito tempo, nomes conhecidos, João Colenda, pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, João de Oliveira, tantos outros nomes, missionários que vieram de fora, que escreveram, que puderam compartilhar com a igreja, com os irmãos mais longe. Imagina o Brasil, sem o transporte que nós temos hoje, sem a internet. Imagina então um jornal que era transportado de um local para outro. O nosso Brasil, que é um país continental tão grande, mas era o instrumento que tinha. E ali naquele evento que aconteceu em Natal, na minha terrinha, Natal, Rio Grande do Norte, em 1930, eles decidiram que iam criar toda uma intenção, um sistema, um estudo sistemático, usando aquele meio de levar de maneira remota o ensino à distância, mas levar aos leitores daquele jornal. Como o aluno em casa pudesse pegar, abrir e estudar, seguindo aquelas referências, seguindo aqueles textos. Isso mostra quanto nós somos comprometidos com a palavra. Temos essa preocupação. Nossos pais na fé, nossos pioneiros, não tinham tamanha material, né? Hoje é um universo gigantesco, a internet está aí com inúmeros materiais e há de se também tomar cuidado, porque é tanta coisa que é preciso entender mesmo à luz da palavra de Deus o que de fato é de Deus e o que de fato é humano, porque também existem muitas heresias, existem muitos conhecimentos humanos misturados e tentam trazer ali conhecimentos culturais e misturando com as questões espirituais. Há de se tomar cuidado com isso, mas hoje é bem verdade que é um conhecimento riquíssimo. Hoje está aberto aí com livros de fácil acesso, a própria internet de mais fácil acesso ainda através do seu celular, e você tem acesso a tanto conteúdo. Não só isso, estávamos vendo uma das mensagens ministradas durante a Consciência Cristã, onde se falava da facilidade de você escolher qual mensagem, qual pregador preferido, qual igreja eu quero frequentar sem sair do meu sofá, sem sair do meu lugar. Eu escolho o título, o tema da mensagem, o pregador que está falando, eu vou ali no YouTube,
percorro ali, escolho, essa temática me agrada, é essa que eu vou ouvir. Esse pregador me agrada, esse eu vou ouvir, esse não me agrada, eu não vou ouvir. Olha que situação. Isso causa uma preocupação muito grande ao nosso coração, porque isso traz um dano espiritual. Que dano espiritual? Porque você vai tornar crentes que deveriam crescer em maturidade, ouvindo de fato os ensinos que ora vem acompanhado de edificação, de conselho, ora aquele ensino da palavra de Deus vai trazer ali uma exortação, mas vai trazer também em algum momento, porque é necessário, uma correção, é necessário um puxão de orelha, à luz da palavra de Deus. Deus conhece o seu coração, Deus sabe o jeito que você vive, a sua maneira de portar, a sua maneira de agir, o momento da sua vida, e Deus, por te amar tanto, vai querer trazer ao seu coração a mensagem que você precisa. Nem sempre a mensagem que você precisa é a mensagem que você quer ouvir. Mas a palavra de Deus, ela tem um compromisso com o coração humano, aquela que penetra no mais profundo, na divisão, aquela que vai esquadrinhar a sua mente, o seu coração. Essa é a palavra da qual estamos falando e temos um compromisso com essa palavra. Mas esse formato digital que nós temos hoje traz ali um capricho e torna ali muitos crentes mimados, não que escolhe o que quer ouvir, como é bíblico isso, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, falou que nos fins dos tempos muitos iriam buscar aquilo que mais agrada, aquilo que é mais favorável e gostoso de ouvir. Mas, irmãos, a nossa caminhada espiritual, a nossa jornada rumo aos céus, ela é importante e séria, ela é uma jornada de extrema segurança e insegurança, de extrema cautela, de extrema preocupação, e muitas vezes as pessoas ignoram. Nós falamos em outra aula sobre esse fato de ignorar a jornada cristã, ignorar a vida cristã. E ao ignorar isso, eu perco muito das bênçãos que está na própria palavra de Deus, recheado de bênçãos e promessas para o nosso coração, e muitas vezes essas promessas não nos alcançam, não alcançamos as promessas de Deus, porque estamos vivendo uma vida de qualquer maneira, profanando o sagrado, profanando, ignorar, fugir do compromisso real que temos com esta palavra, com o viver santo. Então, a segurança que temos no andar nessa jornada, temos quando estamos debaixo desta palavra. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia. Mas muitos estão caminhando de maneira insegura, andando em atoleiros, andando em terras movediças, em areia movediça, pisando em lugares, porque já seus pés não estão na rocha que é Cristo, porque já seus pés não estão firmados na palavra de Deus. E aí a gente sabe muito bem onde leva esse caminho. Muitos fraquejando na fé, muitos esfriando em seu coração, muitos perdendo o fervor, perdendo a esperança, e nossa esperança não está aqui nesta terra nem no homem, mas está em Deus. Então que esta palavra, ela de fato, que é a nossa bússola, que é a nossa base, que é o nosso fundamento, ela nos auxilie, ela encontre guarida, lugar em nosso coração para que possamos guardá-la e obedecê-la. Então, voltando um pouco à história, nós vimos ali homens pioneiros na obra de Deus, na Assembleia de Deus, que se esmeraram e se esforçaram. Nós temos ali registros de 1919, 1918, primeiro seminário, onde nosso missionário Gunnar Wingre e sua esposa Frida Wingre, eles que estavam ali palestrando, trazendo naquele seminário temáticas que são atuais, temáticas que servem para hoje, sobre a vida cristã, sobre o portar cristão, sobre o Espírito Santo na vida cristã. Então, Gunnar Wingre trouxe toda uma preocupação, tinha uma preocupação em ministrar e transmitir isso aos irmãos que puderam participar no seminário. E isso foi se estendendo. Nós vimos a instituição da primeira Instituto Bíblico, vimos isso em Brasília, vimos isso em Rio de Janeiro, vimos isso no interior de São Paulo, e foram surgindo em várias localidades institutos bíblicos, a ETAD, a FAETAD e tantos outros institutos que foram surgindo, faculdades teológicas, e
a obra do Senhor só vem crescendo, mostrando esse compromisso. Outra evidência que podemos ver a respeito do nosso compromisso, do compromisso da nossa igreja com a palavra de Deus, é a própria harpa cristã. Nós vamos perceber ali, dentro daqueles belos hinos escritos pelos nossos irmãos e irmãs, pioneiros na obra do Senhor, que escreveram ali letras, poesias, verdadeiras poesias, baseados na Bíblia. Dificilmente você não vai encontrar, se você parar para olhar, você não vai ver erros doutrinários dentro da harpa cristã. Diferente, irmãos, de alguns hinos que, infelizmente, surgem aí nos nossos meios nos tempos modernos, nos dias atuais. Hinos que estão mais voltados em agradar o coração, em agradar o homem, do que agradar ao Deus que nós servimos. Então, é uma evidência muito forte de como a igreja nasce comprometida, como a nossa instituição, mas não falando aqui de instituição, falando do movimento pentecostal, que vem muito antes da Assembleia de Deus. Esse pentecostalismo clássico da qual fazemos parte tem um compromisso e uma seriedade em relacionar-se com a palavra de Deus, e a gente vê isso também nos hinos escritos da nossa harpa cristã. Mais tarde, ainda falando um pouco sobre a história, nós vamos ver, e é muito forte isso no nosso meio, a instituição, o crescimento da Escola Bíblica Dominical. Mais tarde, a convenção, a CGDB, também decide ali, junto com a corpo da diretoria, né, criar dentro dos exemplares do periódico do Mensageiro da Paz, lições, que começou trimestral, depois passou a ser semestral, e hoje nós temos aí a instituição da Escola Bíblica, a EBD na sua igreja, a EBD que espalhou pelo Brasil todo, e aí nós temos a lição impressa, né, esse material tão rico a respeito do estudo da Palavra de Deus, um conteúdo trimestral, onde alcança várias faixas etárias, onde alcança todas as idades, desde a criancinha até o ancião, a respeito da Palavra de Deus, ensinos à luz da Palavra de Deus. Então mostra um pouco da nossa história aí, o compromisso que temos. Oxalá que todo novo convertido, todo irmão, irmã, que ao aproximar desse corpo maravilhoso que é a Igreja do Senhor, se esmere, se esforce para estudar essa palavra, para fazer um curso, mas não se preocupe, não se atenha, não leve em demasia a preocupação pelo título. Eu vou fazer teologia, eu vou me esmerar em bibliologia, eu vou fazer doutorado nisso. Não é isso que te faz crescer espiritualmente, mas é o relacionamento com esta palavra, é o relacionamento com o Deus desta palavra, com o autor desta palavra, que está presente enquanto lemos. O Espírito Santo, aquele que inspirou, está presente e ele te assiste, ele te ajuda a compreender esta palavra. Então, olhando aqui dentro do que nós anotamos, estamos aqui comprometidos, falando um pouco sobre essa que é a nossa regra de fé e prática, e aqui nós anotamos a respeito dessa palavrinha fé e prática. Por que a palavra de Deus ela é tida como regra de fé e prática para a vida cristã? Porque ela é um manual que vai dizer as regras, é um manual que vai direcionar aquilo que cremos, em que cremos, como cremos. E aí quando a gente olha para essa questão da fé, está ligado ao crer. Em que cremos? No que cremos? E por que cremos naquilo que cremos? A Bíblia vai nos olhos para isso. Se dissemos, se olhamos à nossa volta e professamos e declaramos de que nós cremos no Senhor Jesus, mas que Jesus? Onde eu encontro esse Jesus? Mas que Jesus é esse? Qual a sua origem? Qual a importância dele na sua vida? Por que crer nesse Jesus? Nós vamos encontrar isso, os fundamentos dessa fé, aquilo que embasa a nossa fé, nós vamos encontrar na Palavra de Deus. Nós vamos encontrar na Palavra de Deus o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. O Deus que relaciona com o homem, diferente de muitos que vão dizer, ou que trabalham, que caminham com o deísmo. Nós não somos deístas, nós somos teístas, porque o deísta ele vai defender a ideia de que Deus criou o ser humano e entregou esse ser humano às leis naturais, dotou o universo de leis
leis universais e leis naturais e leis da natureza que rege o universo e, portanto, Deus fez e entregou o homem condicionado a este ambiente em que ele está vivendo. E essa ideia, na verdade, é uma ideia como fuga, porque esse movimento do deísmo veio para o homem suprir colocar em si essa ideia de que ele não precisa de Deus, de que ele não tem necessidade de relacionar com Deus. Inclusive, o deísmo é a base, a origem de todo aquele movimento materialista, de todo o movimento que mais tarde saiu homens e mulheres muito secularizados, muitos intelectuais que mostraram diante da sociedade a não necessidade de um relacionamento com Deus, de viver uma vida um pouco que afastada de Deus. Creio na existência de Deus, mas eu não creio que Deus relaciona com o homem, que nós fomos criados como diz na nossa revista, o criador de um relógio, o relojoeiro, ele cria o relógio e pronto, está feito. Não, nós não cremos assim. Nós cremos num Deus, e aí esse manual de regra, esse manual que a palavra de Deus nos mostra esse Deus, nos revela este Deus, um Deus que relaciona com o homem, um Deus que existe, um Deus que criou todas as coisas, um Deus soberano. Portanto, nós cremos sim nesse Deus, somos teístas, mas cremos num Deus que não só criou o homem, como relaciona com o homem, que interfere na vida do homem, que intervém na história humana, que participa da jornada do homem nesta terra, que promove crescimento daquele homem, que promove destruição daquele homem, que vai cobrir o homem de bênçãos da obediência, mas que também vai trazer consequência à vida do homem. Então, este Deus que esclarece, que mostra, que acompanha em sua jornada aqui na terra, é o Deus do qual nós entendemos e conhecemos. E conhecemos isso porque cremos nessa palavra, que ela vai nos ensinar a respeito daquilo que cremos. O crer baseado na palavra vai nos dar estrutura para fortalecer essa crença, essa fé. Então, quando falamos dessa regra de fé e prática, é importante lembrar que essa fé, quando nos traz esse significado de crença, também nos remete à ideia de esperança. Onde está a nossa esperança? A nossa esperança em relação ao futuro, a nossa esperança em relação à vida futura, inclusive a vida após essa terra, não só a esperança terrena. Mas nós cristãos somos pessoas felizes, porque andamos aqui crendo num Deus que nos assiste, crendo no Deus que relaciona, como já falamos. Então este Deus, ele não só tem promessas no tempo presente, em nossa jornada terrena, como a maior de todas as promessas, a vida eterna com Ele, quando a nossa esperança está nisso. Então a palavra de Deus, ela vai trazer essa fé, ela vai nos mostrar as condições para essa fé, a regra de exercitar essa fé, de viver essa fé, de transbordar essa fé, de trabalhar essa fé em nós. Essa fé que vem dele, é dada a nós, mas que precisa ser exercitada em nosso coração. Então a palavra, ela nos ensina a respeito dessa fé. E prática, porque de nada vale a gente falar de uma teoria e não viver. Se nós falamos de santidade e não vivermos a santidade, se nós falarmos de dons espirituais e não praticarmos ou exercitarmos ou colocarmos essa capacitação dada por Deus na prática. Falamos de oração, mas de discurso de nada vale se não praticarmos a oração, se não dobrarmos o nosso joelho, se não orarmos a Ele em pé, deitado, andando, no trabalho, em constante oração, relacionando com esse Deus. Essa vida de oração onde nós aprendemos na palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Então, a prática do ser cristão, o amor fraternal, o amor que deve ser devido ao próximo, o perdão que deve ser tão praticado, é necessário na nossa vida. A palavra de Deus vai nos dizer que se não perdoarmos ao outro, como podemos interagir com o nosso Deus em nossas orações? O Pai Nosso vai nos dizer isso. Nós sermos perdoados é tão bom, perdoado por Ele, mas você tem perdoado o seu próximo? Então a palavra, ela nos constrange a esse viver, a essa forma de relacionar em comunidade. Então é prática. A palavra de Deus é um manual prático para a vida cristã porque
é baseado em Cristo, aquele que é o único caminho. E por que essa preocupação toda? Por que comprometido, né? Há um compromisso com essa palavra, desde o início, como nós falamos, desde lá os eventos que nós citamos no início da igreja, e não só a nossa igreja, vamos um pouco mais atrás, quando Paulo, preocupado, ele escreve aos seus jovens pastores, apóstolos que seguiram levando a mensagem, como o apóstolo Paulo, que implantava a igreja, mas ele não só implantou a igreja, como ele também preocupou em manter um vínculo com aqueles seus liderados que agora exerciam função de líderes. E aí ele vai escrever a Tito, ele vai escrever a Timóteo, e ele vai dizer: cuidado, Timóteo, com o seu jeito, preocupe-se com a palavra. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho adiante. Então, esta palavra, ela tem toda uma preocupação, e a igreja do Senhor, ela tem essa preocupação, esse compromisso com a palavra. E o movimento pentecostal tem isso, tem este zelo, este compromisso. E aí a gente vê isso, como já citamos na história recente da nossa igreja, que é uma igreja pentecostal clássica. A gente vai ver exemplo disso, os inúmeros seminários que existem em todo o Brasil, a Escola Bíblica de Obreiros, as EBOs, que tem tantos servos de Deus que se esmeram no estudo dessa palavra e são convidados para trabalhar algum tema, para discorrer algum tema em cima de um crescimento sempre focado no crescimento dos obreiros, do crescimento daquele que trabalha na obra do Senhor, daquele que está ali imbuído no exercício dessa jornada do trabalho, do serviço ao reino de Deus. E isso não é de agora, a gente vai ver isso, como já citamos aqui, desde aquele seminário do casal Vingre, nossos missionários ali no Rio de Janeiro, 1929, quando fizeram aquele seminário abordando temáticas para o viver cristão, para essa vida cristã, para esse viver prático. Então é importante entendermos que há esse comprometimento, esse compromisso com a palavra. Agora, há de se lembrar que isso tudo que nós estamos falando precisa ser acompanhado de um equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque algumas igrejas, diferente da nossa, ao olhar para nós e entender que nós temos uma ênfase, ou atuamos, ou temos uma sensibilidade, um jeito diferente de atuar com o Espírito Santo, olhando ali para um pouco do lado da emoção e trabalhar ali o lado do agir, ou de dar liberdade ao agir do Espírito Santo, e eles interpretam, entendem um pouco diferente essa visão que nós temos, eles entendem um pouco diferente, porque nós somos continuistas e eles não, algumas igrejas não são, eles entendem que o agir e a atuação do Espírito Santo encerrou lá nos tempos apostólicos, nós entendemos que continua, porém há de ter um equilíbrio nisso, porque se eu foco demais na intelectualidade, como algumas igrejas assim o prezam, defendem a ideia da intelectualidade, isso pesa muito um pouco para o lado, vai puxar para o lado do formalismo, e o formalismo tem suas dificuldades, o formalismo tem suas consequências, ele traz ali algumas consequências para o meio coletivo, né? Para o crescimento da obra. Então, nem tanto intelectual demais, né? Não somente intelectualidade, como também não somente emoção. Apesar do movimento pentecostal dar ênfase, acreditar, crer na atualidade, na atuação do Espírito Santo, a forma como o Espírito Santo age nos dias atuais, apesar de crermos nisso, e isso, claro, afeta, está ligado à forma como nós nos emocionamos quando somos cheios e interagimos com esse poder que vem do alto, mas isso não é apenas emoção. Então não pode puxar para um lado ou puxar para o outro, mas tem que haver aqui um equilíbrio para que nós tenhamos corpo, alma e espírito, o ser completo, para que o ser humano todo ele esteja cheio desse espírito do poder da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, do poder transformador do Evangelho de Cristo. Ele tem que afetar desde o interior, já falamos isso em aulas anteriores, desde o interior, o corpo, a alma e espírito, um ser completo, inundados e cheios, não tão intelectuais, não puxar para os extremos, mas há de haver equilíbrio. E claro,
cremos nisso, trabalhamos isso porque cremos na autoridade, como diz a nossa verdade prática. A nossa verdade prática, que está aqui colocada pelo nosso pastor Ezequiel Soares, dentro do nosso comentário da revista, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. Então, se a palavra de Deus é nosso manual de regra, de viver prático, de viver, cremos, toda a sublimidade da palavra de Deus que nós estamos estudando, é porque a sua origem está em Deus. Cremos que ela é revelação de Deus para nós. Cremos que o Espírito Santo, ao trabalhar no homem, inspirando, trouxe vários ensinamentos, vários textos, várias instruções, vários preceitos, vários desígnios que estão registrados para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, a origem nos dá essa autoridade. Por quê? Porque a origem é Deus. Se Deus é o autor, se Deus é a origem da palavra, então que ela é autoridade divina. Vem dos céus essa autoridade, é dada por Ele. Então a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não pode ser considerada um livro qualquer que mais se vende no mundo, pela sua abrangência mundial. Não, ela é um livro aberto. Fechado pode até parecer como um livro qualquer, mas aberto é a palavra de Deus. É o histórico de toda a jornada humana na Terra, desde da criação dos céus e da Terra, da criação desse planeta que nós aqui andamos, há toda uma jornada de como Deus relaciona com o homem, como Deus trata o homem, como Deus quer e exige do homem uma aproximação, quer que o homem esteja perto dele, quer esse relacionamento com o homem, e ao longo da história da humanidade vai mostrando o agir de Deus diante dessa história. E vamos encontrar isso na palavra de Deus, vamos encontrar isso neste livro. E isso por si só encerra a suprema autoridade. Então não há de se discutir se ela é ou não é, se ela tem erros, se ela tem falhas, se ela tem problemas. Há aqueles que buscam encontrar erros na palavra de Deus, buscam encontrar problemas na palavra de Deus. Ora, se foi escrito por homens, tem problema, tem contradição, tem falhas. Isso daqui não bate com aquilo ali. Não, meu irmão, não é assim. Primeiro porque a palavra de Deus é para ser crida, é para crer nela, é para ter fé nela. Primeira, é importante entender que sem fé, como é que eu vou crer nisso se eu não creio no autor dela, se eu não creio nela? Então é importante que ao ler a palavra de Deus, eu creia naquilo que eu estou lendo. E ao olhar e entender o transcorrer da história e dos livros, quer seja os livros históricos, quer seja os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente vai ver ali que não há falha, porque há sim uma intenção de Deus em transmitir ao homem as suas verdades. Então, por ser de Deus, ela é uma autoridade divina. E se encerra essa dúvida, essa preocupação com relação à infalibilidade, de trazer falhas na palavra de Deus. É importante a gente esquecer esse lado, e ateus, os ateus, eles tentam confrontar a nossa fé e mostrando, você, meu querido professor, querido irmão, que se confrontar ou se encontrar numa situação dessa, não leve isso a sério. E cuidado com os estudiosos, porque eles são muito inteligentes e muito finos, afinados em tentar nos convencer e mostrando até histórias, Quem estuda a palavra de Deus ou quem estuda a história das igrejas vai ver como que surgiu essa questão do inferno. Onde surgiu o inferno? Foi uma criação da Igreja Católica, foi uma criação lá, e aí vai mostrar através dos concílios o que a igreja colocou, os significados, os textos, coisas que Deus não disse. Tome muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Mostre que há um autor desta palavra, e esse autor está em você, está em mim, o Espírito Santo. Teve dúvidas sobre algum tema? Dobra o joelho. Ore, Senhor, me esclarece esse assunto, e leia, e o Espírito Santo vai te esclarecer. Procure seu pastor, tente tirar suas dúvidas, porque a internet está recheada de coisas boas e de coisas perigosas. E tome cuidado com isso, porque em se tratando da palavra, do estudo da palavra de Deus, há tantos homens, filósofos, ateus,
que olham e são conhecedores desse livro, mas não conhecedores do Deus do livro. São conhecedores das Escrituras, da historicidade, da arqueologia, dos movimentos políticos que aconteceram por trás da confecção deste livro, e por conta desses acontecimentos históricos, tentam tirar a divindade deste livro. Tome cuidado com isso. Entenda que há uma autoridade divina. Isso porque cremos, é um ato de fé, que esta palavra tem sua origem em Deus. Então isso nos dá a certeza de que ela tem essa autoridade suprema, plena e total. E cremos nisso porque desde o movimento da Reforma Protestante, nos pilares onde a gente vai ver somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a glória a Deus, ou só a Deus glória. Quando nós vemos aqui esses nesses cinco pilares que embasaram ali a Reforma Protestante, combatendo aquelas heresias ou a forma como a Igreja Romana, a Igreja Católica estava conduzindo, e aí surge todo aquele movimento da Reforma Protestante. Claro que depois dessa Reforma Protestante ela tem ali as suas subdivisões, a Igreja Luterana, Anglicana, Presbiteriana, e vem ali toda a ramificação, né, os reformados, e aí até chegar mais tarde no movimento pentecostal. Mas nós pentecostais, cremos nesses pilares, e quando trata de somente a Escritura, nós precisamos entender que aqui é a Escritura somente mesmo, e não como muitos querem colocar ou quiseram colocar no passado, na história da igreja, onde a gente tem as Escrituras, a palavra de Deus, e a tradição determinando as coisas. A tradição não, somente a Escritura, os concílios. E quando a gente fala de tradição, a gente vai remeter à cultura, corre-se o risco de ter a cultura, os costumes, o hábito de uma região. A tradição passada de uma geração para outra daquela região é diferente de outra região, e isso faz com que haja essa mistura, mostrando que a palavra de Deus diz e a tradição respalda ou modifica. E isso pode ser muito perigoso para a jornada cristã, pois nesses concílios que tiveram, muitas coisas foram colocadas como obrigação na vida do cristão. Na verdade, entendemos que quando só a Escritura, somente as Escrituras, não há tradição envolvida nisso. E a gente tem o texto da palavra de Deus que vai nos orientar a respeito disso. Paulo, escrevendo ao seu jovem pastor Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo 3, a partir do verso 14, vai nos dizer: quanto a você, porém, permaneça nessas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Paulo está mostrando ali, para ele voltar às suas origens, que ele aprendeu desde criança a respeito da palavra de Deus. Então, apesar dos movimentos que estão à volta, ele está dizendo: Timóteo, se apegue àquilo que você aprendeu desde menino, desde criança, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então é um texto bem conhecido, onde Paulo, ali escrevendo essa carta, vai falar da Escritura. É aqui, Timóteo, que você tem que se apegar. Nós temos aqui só a fé e obras para a salvação do homem? Não, obras não, somente a fé. Se nós olharmos a fé, a Bíblia nos ensina que a fé é suficiente. A fé, ela veio para resolver. Romanos 3 e 28, se nós colocarmos, vou colocar aqui Romanos 3 e 28, nós vamos ver o texto que diz, Paulo também escrevendo aos Romanos: pois sustentamos que o homem é justificado, estou lendo na versão NVI, justificado pela fé e independente da obediência à lei. E ainda em Efésios 2, 8 e 9,
nós vamos ver a respeito da obra, a fé ela é sozinha suficiente. Se crer, a fé é aquilo que nos leva a Deus, a fé é a chave que abre a porta para a salvação. Então, as obras não. Aí a gente vai ver em Efésios 2, 8, 9, um texto muito conhecido: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, é somente a fé. Não as obras, não a prática de indulgências, como as indulgências exigidas pela Igreja Católica. Só a graça, somente a graça. Vamos ver isso em Romanos também. Romanos capítulo de número 3, nesse mesmo capítulo, verso 24, que nos diz: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa graça que vem através de Cristo, a graça em Cristo, a redenção em Cristo Jesus. E aí, quando solos Cristos, esse Cristo é único e suficiente, não há envolvimento ou necessidade de igreja. Então, quando diz Cristo e igreja, como também algumas igrejas, a placa, a instituição, a igreja, não, é Cristo apenas. A igreja não salva, a igreja é o salvo em Cristo, faz parte da igreja. A igreja, a noiva de Cristo, a igreja é aquele que já tem Cristo em sua vida, esse faz parte da igreja. A igreja é o resultado, eu faço parte deste que foi tirado para fora. A eclésia, ela vai ser a reunião, a igreja dos santos, aqueles que já tiveram um encontro com Cristo. Portanto, não é a igreja que salva, mas a igreja é formada por salvos, porque quem salva é somente Cristo. Nós vamos ver aqui João, capítulo muito conhecido, João 14 e 6, Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Somente Cristo. E ainda sou a glória, somente a glória a Deus. Não honra a Maria, a idolatria, a tantos outros, como a Igreja Católica, que tem toda uma honra a Maria, mãe de Jesus. Não, ela foi uma serva, sim, uma serva de Deus, usada por Deus, foi usada para trazer ali em seu ventre o Salvador do mundo, mas somente a Ele a glória. E nós vamos ver o texto de Isaías, capítulo 42, verso 8, que nos diz: eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ou seja, Deus está, Isaías 42, verso 8. Então, Deus está aqui declarando através do profeta que somente a Ele a glória. Então, nós vemos aqui dentro desse contexto a base da reforma, e nós pentecostais clássicos também cremos nesse pilar, que somente a Escritura, ela é a nossa regra, ela é a palavra de Deus, ela tem essa autoridade. E por conta disso, nós cremos e mostramos isso ao longo do que já falamos ao longo da história recente da nossa igreja e dos pais na fé, dos pioneiros, também dos apóstolos, desde a igreja primitiva, a preocupação de Paulo, o zelo que Paulo tinha em transmitir e fazer com que os seus liderados, a sua liderança, seguissem essa palavra, transmitir esse compromisso, transmitir essa responsabilidade, essa seriedade de que a igreja vai bem se ela estiver pautada, baseada, andando nos princípios da palavra. E aí temos aqui o zelo pela doutrina, o texto tão conhecido de 1 Timóteo 4:16, onde vem a instrução para cuidar de si mesmo e da sã doutrina. Vamos ler o que Paulo colocou ali ao jovem Timóteo. Diz assim o texto: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Então,
há uma instrução paulina aqui para Timóteo, e que serve para os dias de hoje, a respeito desse trabalho e desse compromisso com a doutrina, no sentido de aquele que lidera, aquele que está à frente, aquele que está diante do povo, instruído e capacitado pelo Espírito Santo, cuide de si mesmo e da sã doutrina, essa doutrina que vai nos orientar, essa doutrina que vai nos mostrar o viver prático, como andar, como conduzir, de maneira que eu fazendo isso, cuidarei de mim mesmo, trabalharei dentro da minha vida, dos meus pensamentos, da minha conduta, do meu agir, e cuidando e preservando para que eu leve este aprendizado de forma a ensinar quem me ouve, para que essa doutrina também venha trazer salvação aos que me ouvem. E aqui esse cuidado, esse zelo, não está dizendo aqui que qualquer maneira, se alguém obedecer um discípulo cegamente aquele texto, aquela palavra, vai ser salvo. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. E não é qualquer discípulo, é o discípulo de Cristo. Nós estamos falando aqui de homens instruídos, inspirados pelo Espírito Santo, que receberam a capacitação, receberam o ministério, obreiros da obra do Senhor, como diz a nossa revista. Obreiro vem daquele que trabalha na obra, daquele que atua no campo, daquele que opera, que faz o trabalho braçal, que no nosso sentido da igreja é qualquer pessoa que tem cargo, que exerce um serviço ministerial, que exerce um serviço na obra de Deus, na igreja, e que, portanto, se torna um obreiro, uma obreira na casa, na obra do Senhor. Qualquer um desse tem que cuidar, preocupar em trabalhar este ensino. E de que forma? Um ensino pautado na palavra de Deus. Um ensino, a doutrina, a sã doutrina, aqui está embasada naquela dos tempos dos apóstolos, aquela que está ligado à Escritura, aquilo que o Senhor Jesus ensinou e que logo foi transmitindo entre dos apóstolos para frente, o conteúdo pautado na palavra de Deus. E que mais tarde esse conteúdo, seguindo com seriedade aquilo que a palavra de Deus ensina, tornou-se para muitos credos, para muitas igrejas, uma defesa daquilo que eles creem, uma defesa daquilo que aquela igreja, aquela denominação, aí eu estou falando enquanto instituição, elas defendem ali o credo delas, elas defendem aquilo que elas acreditam baseado na palavra de Deus. Essa declaração de fé, essa confissão de fé, vem pautada em cima da palavra, e tem que ser pautada em cima da palavra de Deus, aquilo que cremos, porque algumas instituições podem divergir o pensamento de uma para outra. Nós cremos em cima da palavra de Deus, naquilo que nós professamos, aquilo que nós entendemos, sempre à luz da palavra de Deus. Nós sabemos que o cremos, muitas igrejas já têm de longa data, e a Assembleia de Deus ela veio ter há tão pouco, 2016, e foi tema da Escola Dominical em 2017, mas foi formulada, impressa a primeira declaração pelo Conselho, em 2016, mas que já vem sendo declarado desde Gunnar Wingre. Gunnar Wingre, lá no jornal Boa Semente, já tinha ali uma declaração dele, e mais tarde outros vieram e também externaram ali o que cremos, ou a razão da fé. E mais tarde, em 1969, o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, que também colocou várias vezes o cremos das Assembleias de Deus, aqueles tópicos daquilo que crê em base à nossa fé. Até que mais tarde, em 2016, chegou a hora de realmente ter a declaração formal, impressa, e que está de acesso a todos, totalmente baseada na palavra de Deus. Então, dentro do nosso cremos, tem inclusive a respeito da palavra de Deus, nós temos essa declaração a respeito de como nós olhamos e enxergamos a palavra de Deus. E antes de mais nada, o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, nos diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem em vontade humana,
mas falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. É nisso que cremos. Cremos nesta palavra, inspirada pelo Espírito Santo, não de interpretação pessoal humana, embora possa existir algum ou outro que queira extrair uma interpretação daqui ou dali, de um texto ou de outro, e tomar muito cuidado, porque o texto mal interpretado, mal feito ali a exegese errada ou a exegese, inserir no texto que não faz parte do texto, pode causar aí problemas, prejuízos para o entendimento da igreja. Mas nós cremos numa palavra inspirada pelo Espírito Santo, que ela sim, ela tem a sua origem, como já falamos aqui, no próprio Deus. E para encerrar, nós temos dentro ainda do tópico, o último tópico da lição, o terceiro ponto da lição, que vai falar sobre o cuidado em relação aos modismos. Modismo, tudo aquilo que passa, tudo aquilo que é efêmero, ou aqueles ventos, que é moda, que a moda ela vem por estação, ela vem por um período. Quando a gente fala de moda de roupa, tem um período mais quente que usa certas roupas, a estação mais florida, a estação do outono, a estação mais do sol, e isso, a moda, por exemplo, é muito comum, ela segue as estações, criando modas ou tendências de como o homem ou a mulher se vestir. Do mesmo jeito que existe isso, existe o modismo empregado em vários setores, inclusive no ensino da palavra de Deus. Muitos púlpitos foram, eu diria, contaminados ou foram contagiados por expressões que virou moda, por jargões que virou moda, ou por manifestações que virou moda por um tempo, porque era bonito ver alguém cair pelo poder do fogo, e aí veio a onda do cai-cai. Era bonito ver as pessoas declarando a sua fé, declarando a sua vitória, declarando, e aí veio o movimento do positivismo, aí veio o movimento, claro, muitos desses movimentos aí por conta da teologia da prosperidade, mas a gente vai perceber que muitos desses modismos que trouxeram problemas, como é citado dentro da lição da revista a respeito do dente de ouro, Deus tem poder para isso? Sim. Não estamos questionando o poder de Deus, nem o seu desejo, nem o seu desígnio, nem a sua vontade, porque Ele é soberano. Mas estamos questionando aqui fazer uso disso, fazer uso de movimentos, o movimento da gargalhada, a unção do riso, e aí as pessoas já iam se preparando para ser contagiadas, vamos assim dizer, por aquele riso que vai me trazer bênção, que são movimentos que surgiram e passou. Cadê esses movimentos? São tantos que a gente podia citar aqui, movimentos que não passam de modismo, e temos que tomar cuidado e sempre enxergar e trazer aquilo que está colocado diante do povo, aquilo que está sendo preparado para entregar a noiva e a igreja, e há de se ter um cuidado muito grande, porque a igreja do Senhor é um corpo precioso, então é, portanto, levar a sério, transmitir a mensagem genuína do Evangelho. A simplicidade é melhor do que aquele alvoroço, do que toda aquela pompa. Não, um Evangelho pregado, uma mensagem ensinada com simplicidade, porque a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, a igreja amada, aquele que está ali recebendo, o pecador, que às vezes não faz parte da igreja, mas é um coração aberto, dilacerado, que precisa da palavra, ele precisa de uma transformação genuína e não apenas de um conforto sentimental. Então há de se ter um cuidado muito grande com certas técnicas, com certas práticas mundanas, muitas vezes seculares, que sobem aos nossos púlpitos e com muito jeito vai levar aquilo ou colocar aquilo diante do público das nossas igrejas. Então há de se tomar um cuidado muito grande. E aí nós temos aqui o texto de 2 Timóteo 2, verso 15, tão conhecido, a respeito do obreiro. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para encerrarmos, eu gostaria de destacar: apresentar-te, o procura no sentido de se esmere, se esforce, busque,
faça o esforço que lhe cabe. Para quê? Para me apresentar. Apresentar a quem? Aqui está uma questão bem delicada. Muitos estão crescendo ou buscando crescimento no ministério ou buscando aparecer nos nossos púlpitos com a intenção de ser visto pelo homem, com a intenção de ser visto pela plateia, com a intenção de alcançar palmas, com a intenção de alcançar um êxito em sua aparência, em sua exibição, em sua preleção, para conquistar o coração do homem, quando na verdade a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, ela sim vai alcançar o coração do homem. E a glória que está inserida nesse contexto é a glória de Deus, porque é para a glória dele, a manifestação é dele, é para ele. Alcança e transforma o coração humano, e a glória desse milagre, que é a salvação do homem, pertence a ele, e não àquele que está transmitindo, que é um mero mensageiro, aquele que transmite a mensagem. Então, muitos estão preocupados demais com a apresentação ao homem e não a Deus, porque é a Deus que devemos nos apresentar. Há uma preocupação demasiada com a reputação humana. Mas eu não vou falar isso porque alguém poderá me interpretar mal ou não gostar do que vai ser dito. Às vezes o coração, Deus trouxe uma mensagem que queima o coração, mas eu não posso falar porque eu vou, de repente, contrariar alguém. Eu não vou dizer essa mensagem a fulano, porque fulano é fulano. Ele tem uma presença, um certo status. Então, Deus está me dizendo para entregar algo a respeito da palavra para essa pessoa, mas essa pessoa não pode me ouvir, que ela vai me interpretar mal. Então, veja que há ali toda uma preocupação, uma reputação em agradar o homem, quando, na verdade, a nossa preocupação deva estar centralizada em agradar a Deus e a vontade dele. Então, essa apresentar-te a Deus aprovado, não de qualquer maneira. Não se preocupe em ser aprovado pelo homem, em ser aprovado. E quando a gente fala o homem, nós não estamos falando de alguns homens, porque há uma preocupação total. Eu quero ser aprovado pelo meu pastor, eu quero ser aprovado pela minha família, eu quero ser aprovado pela sociedade. Excelente, é um desejo bonito, mas vem cá, se você se prostrar diante de Deus e buscar fazer a sua vontade, e encontrar-se aprovado diante de Deus, tenha certeza, a tua família vai te aprovar. Os teus obreiros que trabalham contigo, a igreja, o teu pastor, os teus pares, os teus colegas de ministério vão aprovar o seu ministério. Tenha certeza que a sociedade onde você está inserido, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas com quem você se relaciona na sociedade vão aprovar a sua vida. Porque se sua vida está aprovada diante de Deus, a sociedade vai enxergar um homem cristão, santo que você é. E isso vai se transmitir, vai se traduzir em ausência de problema? Não, pelo contrário. Pode acontecer de que por conta disso, você passe a ser perseguido. Por conta do amor a esse evangelho, por conta de ser aprovado por Deus. Pode acontecer de surgir perseguições à sua vida, ao seu evangelho, ao seu ministério, ao seu ofício, ao seu trabalho, por conta desse ser aprovado por Deus. Mas vamos continuar aqui, nosso tempo voa. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Já falamos que obreiro é aquele que está para a obra, aquele que está exercitando, trabalhando na seara do Senhor, aquele que faz o trabalho, aquele que faz a obra e que não tem do que se envergonhar. Aqui talvez seja um pouco pesado para a gente, porque neste mundo tão relativizado que vivemos, já a vergonha parece que é um artefato que não existe mais nos nossos meios. Muita gente vive uma vida de qualquer maneira, vive uma vida que às vezes ignora, nós já falamos sobre isso, né? O ignorar as questões, as coisas sagradas, o sacro, é uma forma de profanação. Então toma muito cuidado, porque a gente tem sim que preocupar. Mas envergonhar de quê? Envergonhar da vida, do ser cristão? De longe, né? Fugir disso, porque você tem que orgulhar
de ser Cristo, de trazer, como Paulo disse, no corpo as marcas de Cristo. É um orgulho. Então, trabalhar na obra de Deus deva ser algo de orgulho, algo de satisfação e de muita bênção para a sua vida. Agora, existe também o sentido do envergonhar, é a sua conduta, é fugir das coisas que trazem vergonha ao homem, é aquela questão do reverente, do irreverente, do repreensível, do irrepreensível. É você andar numa conduta ética e moral sem que alguém te aponte o dedo e diga, lá vai aquele, e aí vai repreendê-lo por um ato errado cometido ou na sociedade, ou dentro da igreja, ou fora dela, mas que seja um andar irrepreensível, um andar santo, um andar conforme a vontade de Deus. Então, para o último texto aqui, que maneja bem a palavra de Deus. Então, tudo isso, dentro da instrução de Paulo ao jovem obreiro, a Timóteo, vai dizer, olha, que maneja o corte reto, o corte certo. No original vai buscar a ideia do cortar certo, aquele que está esquartejando um animal, que vai dividir ali cada parte, os ossos, músculo, cada pedaço, e que corta certo, corta reto. É nesse sentido o manejar no original. Então, que maneja bem, que trabalha bem, que usa bem o instrumento, que corta certo, que divide correto, que vai no lugar certo, maneja bem o quê? A palavra da verdade. Para você manusear, manejar, trabalhar esta palavra como instrumento de Deus, é necessário que você conheça essa palavra, que você vive essa palavra, que você busque, aprenda, viva para depois ensinar, como diz Esdras. Buscar, aprender, viver, praticar e sim ensinar. Viver na prática esta palavra nos remete a uma vida de devoção diária, ao estudo, à compreensão, à meditação, à reflexão dessa palavra. A igreja pentecostal tem esse compromisso. Nós estamos comprometidos com a palavra de Deus. E aí traz um desafio para nós. Que desafio? Tanto para o crente na sua individualidade, dele seguir, dele buscar, dele andar, dele caminhar conforme esta palavra que nós estamos estudando, que é o nosso manual, nossa regra de fé e prática, aquilo que cremos, aquilo que vivemos e como devemos viver, é um desafio diário, constante para nossas vidas, como também um desafio para nossos líderes, aqueles que estão à frente do trabalho. Porque a liderança atual, ela tem um compromisso, um desafio muito grande de preservar o que nossos pais, os pioneiros desta obra, os que vieram antes de nós, que se esmeraram, que se esforçaram, que estudaram na sua limitação de conhecimento acadêmico, mas que se entregaram de maneira completa ao Espírito Santo, que os capacitaram e usaram esses homens tão simples como atalaias, como aqueles que levantaram como verdadeiros pilares para sustentar o crescimento desta obra. É claro que é Deus que faz isso no homem, é Deus que levanta, é Deus que capacita o homem, e esses homens de maneira de entrega total, de maneira sujeita à vontade de Deus, foram homens pioneiros, homens lá atrás, que comprometidos com essa palavra, se preocuparam em preservar a sã doutrina. E para nós, nos dias de hoje, tem um desafio de preservar, de manter essa qualidade. Por que dizemos isso? Porque está muito cheio as nossas igrejas de homens e mulheres líderes que tentam trazer novidades, e a novidade, ela chama atenção, a novidade, ela envolve, traz multidões, e daí o perigo do modismo, o perigo de pessoas, por qualquer vento, por qualquer coisa que venha, tá ali no meio. E aí, como disse aqui nosso texto de Efésios 4 e 14, Paulo, mais uma vez escrevendo, vai trazer as orientações e instrução a respeito desse desafio que é nosso nos dias atuais. É nosso em preservar para que, até que Jesus venha, até que o Senhor Jesus volte para nos levar para o céu de glória, arrebatar a igreja, as crianças de hoje, os jovens de hoje, que serão a igreja da manhã, que já são a igreja de hoje, mas que serão os obreiros do futuro, possam preservar a sã doutrina,
que possam estar comprometidos com esta palavra. Daí, professor, professora da escola dominical, você tem um sério compromisso em levar essa mensagem, porque todos os domingos você está lá com a sua turma ensinando na escola dominical. Então busque a Deus, se coloque aos pés dele, se coloque à disposição dele e ele te capacitará para que você seja esse que irá levar essa mensagem com seriedade e compromisso para que a palavra de Deus seja levada a sério. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 4, verso 14, vai dizer: o propósito é que, na versão NVI, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados de cá e para lá, por todo o vento de doutrina, todo o vento de ensino, né? E pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Então Paulo está trazendo, e já nos dias de Paulo havia essa preocupação. E nos dias dos nossos pais na fé, na nossa história mais recente, os pioneiros da nossa igreja tiveram essa preocupação, e essa preocupação tem que continuar em nossos corações, para que a gente continue firmes, fugindo dessas ondas, dessas heresias, desses ensinamentos que divergem da palavra de Deus e que trazem grande prejuízo à obra do Senhor. Querido professor, querido irmão, querido aluno da Escola Dominical, um prazer estar com vocês e mais uma vez partilharmos alguns minutos a respeito da Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, compartilhe esse material, leve para os seus alunos, leve para os demais da Escola Bíblica na sua igreja local e faça dessa Escola Dominical um grande instrumento para que a Palavra de Deus cada vez mais chegue e alcance mais corações e que possamos crescer na graça e conhecimento de Cristo Jesus. Deus te abençoe, obrigado, até mais.